Olá, irmãos e irmãs, mando abraço a todos e vamos iniciar nosso terceiro capítulo de autossuficiência e finanças. Lembrando que quando começarem a ver o vídeo, é sempre bom fazer uma oração para acompanhar o espírito. O capítulo 3 é sobre pagar dízimos e ofertas. Princípio do livreto meu alicerce, arrepender-se e ser obediente. Princípios de habilidades financeiras, mudar sua maneira de administrar o dinheiro, pagar dízimos e ofertas. Vamos seguir na página 36 do manual, seja em PDF ou físico. Ali nós vamos começar lendo uma reflexão bem legal. Há uma lei na que todas as bênçãos se baseiam em quando recebemos uma bênção de Deus, e por obediência à lei na qual ela se baseia. Doutrina e convênios. Ali ele fala que é importante a gente obedecer às leis e convênios que a gente tem perante o nosso Pai, né? Ali do lado tem ali, pondere como o arrependimento e a obediência são relacionadas à autossuficiência. Debate. Que bênção você recebeu por obedecer os mandamentos de Deus? Como o arrependimento nos ajuda a progredir? Doutrina e convênios. Ali a gente vai ter uma atividade que vamos fazer durante a semana com base nessas reflexões que a gente falamos aqui, né? Que a atividade consiste em obediência e às vezes específica conduz a bênção específica. Aí os irmãos vão ponderar e vão escrever ali. Bênçãos que desejo receber, 3 meses de economia, leis e princípios que devo obedecer, dízimos e ofertas, seguir um orçamento. Ali embaixo da atividade tem um debate. Leia Josué 3:5. As citações do Elder Jeffrey Holland e do presidente Spencer. Por que precisamos nos arrepender? Nos santificar e tentar fazer o bem ao buscar nos tornar autossuficientes. Comprometa-se a fazer o seguinte durante a semana: assinar os quadrinhos e completar cada ação. Obedeça a lei que você escolheu na atividade. Compartilhe com sua família, importante sempre compartilhar, irmãos e irmãs, ou com seus amigos, ou o que aprendeu hoje sobre a obediência. Uma pequena reflexão embaixo, na página 36. Adotei a seguinte regra: quando o Senhor ordenar, façam. Ensinamentos dos presidentes da igreja Zoe. Bem interessante a reflexão que ele trouxe nessa página, né? Vamos dar seguimento na página 37. A obediência traz bênçãos. Presidente Thomas Monson. Que promessas gloriosas, aquele que os guarda os mandamentos de Deus, recebe a verdade e a luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas, doutrina e convênios. Irmãos e irmãs, o grande teste dessa vida é a obediência. E assim os provaremos disso o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. Abraão 3:25. O Salvador declarou: pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas comissões, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Reflexão importante essa também, né, irmãos? Não há maior exemplo de obediência do que do nosso Salvador. A respeito dele, Paulo comentou: ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Hebreus. O Salvador, ali na página 37, seguindo, o Salvador demonstrava o genuíno amor de Deus, levando uma vida perfeita e honrada à sagrada missão que receberá. Nunca foi arrogante, nunca se encheu de orgulho, nunca foi desleal, sempre foi humilde, sempre foi sincero, sempre foi obediente. Quando ele enfrentou a agonia do Getsemaní, onde suportou tanta dor que seu suor fez como grandes gotas. É importante a gente ter esse na cabeça de reflexão, né? Que corria até o chão. Ele explicou o filho obediente, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Lucas 22:42.
Assim como o Salvador instruiu os seus antigos apóstolos, o mesmo diz a cada um de nós: segue-me. João 21, 22. Estamos dispostos a obedecer? O conhecimento que buscamos, as respostas pelas quais ansiamos e a força que desejamos hoje para enfrentar os desafios de um mundo complexo e constante podem ser nossos, se de boa vontade obedecermos aos mandamentos do Senhor. Senhor, aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Doutrinas e Governos 93, 28. É a minha humilde oração que sejamos abençoados com as ricas recompensas prometidas aos que foram obedientes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A obediência traz a Lirona, maio de 2013, página 89 e 92. Nessa reflexão ele traz bastante ensinamentos, né, sobre a obediência e o quanto é importante a gente seguir Jesus Cristo, né, irmãos, perante as aprovações nossas. Ali do ladinho ali, da mesma página 37, no capítulo 3, tem umas 3 reflexões ali, ó. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhoso no meio de vós. Josué 3:5. O Senhor abençoa aqueles que desejam progredir, que reconhecem a necessidade dos mandamentos e se esforçam por aguardá-los. Ele vai ajudá-los a se arrepender, fazer reparações, consertar qualquer coisa que precisa ser corrigida e seguir em frente. Em pouco tempo alcançarão o sucesso desejado. Jefferson, amanhã fará o Senhor maravilhas do meio de vós, Aliona. Aqui ele trouxe muitas coisas legais, né? Sobre reflexões, né? E a última ali é: se gostamos de luxo ou até de coisas necessárias, mais do que de obedecer, perderemos as bênçãos que eles gostariam de nos dar. Spark, Spencer, em 1972. Essa última reflexão é interessante que ela traz aqui, ó. Se a gente colocar as coisas em primeiro lugar antes do Senhor, a gente vai perder as bênçãos, né? Aí que tem que refletir bastante sobre essas questões, né, irmãos? Vamos dar continuidade na página 38. Na página 38, como os outros capítulos, ela demonstra em qual parte está da casinha. Ela fala ali da pagar dízimo e ofertas, que é a primeira barrinha da casa, que se refere ao capítulo 3, pagar dízimos e ofertas. Na página 39, nós temos mais outras reflexões. Por que você acha que pagar dízimo e ofertas é o primeiro nível do mapa para o sucesso da mordomia financeira? Eu acho que é uma das principais mesmo. Sem ela não tem como construir a casinha, né? Por isso que ela tá na base ali. Se os irmãos observarem na 38, né? Sem ela não tem como subir a casinha. E é essencial a gente pagar o dízimo, devolver aquilo que é do nosso Senhor, né? E os irmãos podem refletir aí as reflexões, perguntas, perante o que entendeu, escrevendo no papelzinho ou no livro que tiver em mãos. Embaixo tem uma reflexão boa. Os membros da igreja são aconselhados a pagar dízimo e oferta antes de pagar outras despesas, mesmo a necessidade. O Eld Darling ensinou: o pagamento do dízimo é um teste de prioridade. Ao demonstrar a Deus suas prioridades, você terá mais oportunidade para que Ele o abençoe. As Escrituras fortemente enfatizam que as coisas que devem ser feitas em ordem. O presidente Herman ensinou: os homens e as mulheres que forem absolutamente honestos com Deus, que pagarão o dízimo a eles, Deus concedeu a sabedoria. Graças a ela, conseguiram utilizar os 9/10 restantes de forma que lhe foi de maior valor, e conseguiram realizar mais do que teriam conseguido se não tivessem sido honestos com o Senhor. Aqui nessa reflexão ele fala um exemplo bem legal, né? De ser obediente e seguir, né? A pagar o dízimo e seguir as leis de Deus. Embaixo tem mais uma reflexão de pergunta que os irmãos fazem aí. Analisam e analisam como é que pensam, né? Sobre de que maneira você acha que pagar o dízimo primeiro o ajuda a fazer melhor uso dos nossos 10º restantes do dinheiro que tem? Esse é para os irmãos refletirem, já para os irmãos refletirem sobre. E embaixo, ainda na página 39, temos: mudar sua maneira de administrar o dinheiro.
Para pagar dízimos e ofertas, primeiro pode ser necessário mudar sua maneira de administrar o dinheiro. Cuidar das atuais despesas familiares pode, com frequência, sobrecarregar sua habilidade de poupar para o futuro e conquistar segurança financeira. Muitas pessoas seguem essa abordagem de mordomia financeira. Elas pagam despesas imediatas, como comida, abrigo, transporte e assistência médica, primeiro, e pretendem poupar dinheiro e pagar o dízimo com o que sobrar. Este método está ilustrado no seguinte diagrama. Na próxima página, 40, vamos ter esse exemplo. Ali em cima tem uma tabelinha bem ilustrada sobre a abordagem comum. Primeiro, é uma abordagem comum, não é a certa. Primeiro, ganhar dinheiro, receber o salário. 2, pagar as despesas atuais, pagamento por nossas despesas, por nossos desejos atuais. E 3 e 4 tá junto ali, pagar dízimo e ofertas. Pagamos o dízimo e ofertas uma pequena poupança, mas somente se sobrar dinheiro. Estabelecer segurança financeira. A gente tá vendo que esse aqui é o comum, né? Que as pessoas fazem sem a orientação do nosso manual aqui, né? E pelo jeito bem erradinho um pouco, né? Mas a gente vai ver a próxima, né? Que é bem mais certa. Embora essa prática possa ser muito comum, há uma abordagem de mordomia financeira melhor. Quando você receber seu salário, primeiro pague o dízimo e depois reserve dinheiro para o futuro, mesmo se for bem pouco. Depois use o que sobrou, a maior parte de sua renda, para pagar suas despesas familiares. Esse método está ilustrado no diagrama abaixo. Agora a gente vai ver a tabela certa agora. A abordagem de autossuficiência. Primeiro, ganhamos dinheiro, receber o dinheiro do salário. 2, pagamos primeiramente ao Senhor, pagamento de dízimos e ofertas. 3, depois guardamos para o futuro, estabelecer segurança financeira. E o quarto, pagamos por nossas despesas, por nossos desejos atuais, pagar as despesas atuais. Dando seguimento na página 41 do capítulo 3, irmãos, vamos falar mais uma reflexão. Usaremos as ilustrações abaixo de um pote, algumas pedras e areia, para demonstrar sabedoria de reserva de dinheiro, primeiro para o Senhor e para o nosso futuro. Para aprender, para deixar um legado. Os potes representam nossa renda, um recurso de tamanho limitado. Cada um de nós tem potes de tamanhos diferentes, mas o princípio debatido aqui é o mesmo para todos. As pedras e areias, quando colocadas no recipiente, representam a maneira que podemos usar nosso dinheiro. Nesse exemplo, as pedras grandes e pequenas representam nossas prioridades em longo prazo. Reservar dinheiro para o Senhor e para o nosso futuro. A areia representa nossas necessidades atuais e nossos desejos. Ali a gente tem mais uma vez uma abordagem comum, né, que o pessoal sem orientação faz, né? E ali tem um exemplo. Abordagem comum, número 1, um recipiente. Primeiramente, o 2, recipiente com areia, colocando as necessidades supérfluas em primeiro lugar. 3, além do pote e da areia, temos a pedra. E o 4, nós temos o recipiente, com areia, pedra e as pedrinhas embaixo. Ou seja, é uma desigualdade ali, né? Priorizou coisas que não eram prioridade, e as coisas que eram prioridade ficou passando do pote ali, a pedra maior ficou passando do pote. Ali na página 41. Leia. Observe que quando você coloca a areia primeiro, não há espaço suficiente para todas as pedras se encaixarem. Agora, vamos colocar os itens no pote usando a abordagem de mordomia financeira autossuficiente. Agora, nós vamos na tabelinha certa agora. Abordagem de autossuficiência. O primeiro, a gente tem o potinho. O 2, o potinho com a pedra maior, que é o nosso dízimo, né? A pedra maior ali é o nosso dízimo. O 3, o pote, a pedra maior e as pedras pequenas, que são as nossas despesas fixas, né? As fixas. E o 4, por último, a areia junto com todos, né? Que daí vem o recipiente, a pedra grande e as pedrinhas pequenas e a areia. Você observa que a pedra grande sempre vai dar, desde que a gente dê prioridade, né? Dando prioridade para a pedra grande, que é nosso dízimo, vai dar. Com as pedrinhas também. É só deixar o que é supérfluo de lado um pouco. Vamos para a próxima página, que é 42, né? Observe se você colocar as pedras primeiro, ainda há espaço para toda a areia. E uma reflexão aqui para os irmãos fazer individualmente.
Como o exemplo dos potes se relaciona ao pagamento do dízimo e a poupar dinheiro? Porque coube tudo no pote na segunda vez? Como colocar as pedras no pote primeiro pode ser considerado um exemplo de fé? Essa última pergunta é bem interessante, porque o exemplo de fé é a gente fazer as ordenanças, pagar o dízimo, né? Pagar o dízimo é um exemplo de fé, bem importante. Embaixo nós temos uma reflexão bem interessante também. Durante esse curso, você vai aprender continuamente como adotar a abordagem de mordomia financeira mais autossuficiente. Embora seguir a abordagem da suficiência possa ser incômodo à primeira vista. Isso ajudará a se preparar melhor para o futuro. E é natural sua preocupação de talvez não ter dinheiro suficiente para suas necessidades atuais se primeiro pagar o dízimo e reservar dinheiro para poupar. É um teste de fé. Um sábio bispo uma vez disse para um preocupado recém-converso: se para pagar o dízimo for preciso deixar de pagar a conta de água ou de luz, pague o dízimo. Se para pagar o dízimo for preciso deixar de pagar o aluguel, pague o dízimo. Mesmo que se para pagar o dízimo for preciso usar, o Senhor não os abandonará. Não os abandonará. Transformações sagradas. Mesmo que se para pagar o dízimo for preciso usar o dinheiro que ia para a comida, na mesma mesa, pague o dízimo. O Senhor não nos abandonará. Não nos abandonará. Enquanto acompanhava suas despesas, provavelmente você também recebeu sua renda. Pondere sobre como administrar seu dinheiro atualmente e como pode melhorar para pagar dízimo e se preocupar com seu futuro primeiro. Um dos compromissos dessa semana será aplicar esses princípios e continuar a acompanhar sua renda e sua despesa nessa semana. Embora adotar a abordagem de mordomia financeira autossuficiente exija fé em Jesus Cristo, também requer aplicar as habilidades financeiras adequadas. Na próxima semana, você começará a dominar as habilidades de usar um orçamento, o que o ajudará a controlar seus gastos e fazer seu dinheiro render para pagar todas as suas despesas. Mais uma reflexãozinha. Como pagar o dízimo e poupar dinheiro primeiro pode mudar sua vida. Com base no que a gente leu aqui, né, irmãos? E os irmãos analisaram. Aí os irmãos respondem daí. Na próxima página, a página 43, sobre o capítulo 3 ainda, pagar dízimos e ofertas. A lei do dízimo é simples, ensinou o presidente James e Fausten da primeira presidência. Pagamos a 10ª parte de nossa renda anual. A primeira presidência interpreta isso como os nossos rendimentos. Decidir o que venha a ser esses 10% de nossa renda individual é uma questão entre cada um de nós e o Criador. Um converso da Coreia certa vez afirmou: em relação ao dízimo, não faz diferença se somos ricos ou pobres. Se ganhamos bem, pagamos 10%. Se ganhamos pouco, ainda assim pagamos 10%. Abrir a janela do céu, Arjona, em 99, página 67. Aqui ele traz um exemplo bem significativo, né? Que não interessa a nossa renda, como é que ela é, né? Que a gente tem que pagar o dízimo, é necessário. Ali embaixo nós temos uma reflexão interessante, que é sobre por que a viúva de Sarepé deu sua última refeição ao profeta Elias. Você teria feito o mesmo? Por que sim ou por que não? Aí os irmãos vão fazer essa pergunta para si próprio e vão analisar as respostas que vocês tiveram. Ali embaixo nós temos uma outra análise, que é na 43 ainda. Página 43. A lei do dízimo exige desde a época do Velho Testamento. Em Malaquias, lemos que se pagarmos o dízimo, o Senhor abrirá as janelas do céu para nós. O Elder David ensinou: a imagem das janelas do céu, usada por Malaquias, é muito instrutiva. As janelas permitem que a luz natural entre em um edifício. De igual modo, a iluminação e a visão espirituais são derramadas através das janelas do céu para a nossa vida. Quando honramos a lei do dízimo, podemos precisar de ajuda e orar para encontrar um emprego adequado. O dom espiritual do discernimento, o aumentado, nos permite identificar a oportunidade de emprego que muitas pessoas podem deixar passar despercebidas. É adequado desejar
e trabalhar a fim de receber um aumento de salário e um emprego para prover melhor sustento para a necessidade da vida. Ou, em alguns casos, podemos esperar uma oferta de emprego, mas a bênção que recebemos pelas janelas do céu pode nos dar maior capacidade de agir e de mudar nossas próprias circunstâncias, em vez de esperar aquelas que sejam mudadas por outras pessoas ou por outras coisas. As janelas do céu, Airona, novembro de 2023, par 18. Aqui ele traz, né, que a gente não tem que ficar só esperando, né, além de ponderar. A gente também tem que agir, né, que Jesus Cristo deu conhecimento para nós, deu capacidade dos dons, né, irmãos? E nós temos que agir também, fazer nossa parte. Além das bênçãos, além da ajuda do Senhor, das orientações, a gente tem que correr atrás de aperfeiçoamento, de curso, um exemplo, de um emprego melhor, uma renda extra. São tudo exemplos. Vamos seguir para a próxima página 44. Na 44, nós temos mais uma reflexão perante esse assunto. De que maneira a iluminação espiritual ou inspiração pessoal o orientou a mudar suas próprias circunstâncias? Ali tem uma outra reflexão embaixo que é sobre a lei do jejum. A devida observância do dia de jejum normalmente consiste em abster-se de ingerir alimentos e líquidos por 2 refeições consecutivas, em um período de 24 horas. Assistir à reunião de jejum testemunhos é fazer uma oferta de jejum generosa para ajudar as pessoas necessitadas. Manual 2 de Ilustração da Igreja, de 2010. As ofertas de jejum são usadas para ajudar os pobres e necessitados. Dar uma oferta de jejum generosa aumentará nossa própria capacidade de ser autossuficientes. O L. Jeffrey Holland ensinou: preste testemunho dos milagres, tanto espirituais como os físicos, que acontecem aos que vivem a lei do jejum. Valorizem esse privilégio sagrado pelo menos uma vez por mês e sejam tão generosos quanto possível em suas ofertas de jejum e outras contribuições humanitárias, educacionais e missionárias. Prometo que Deus será generoso com vocês e os que encontrarem alívio por seu intermédio os chamarão bem-aventurados. Somos todos mendigos? Não somos todos mendigos? É uma reflexão. Ali ele traz a importância da gente ter a lei do jejum, né? Que é uma das nossas ordenanças, né? E praticar isso na prática é muito importante, né, irmãos? E ali embaixo tem um debate. O que você pode fazer para melhorar seu jejum? Essa é uma pergunta pessoal também dos irmãos, que pode melhorar, pode ponderar mais, realizar mais vezes, né? Trazer um discurso bem sobre esse assunto, né? Durante prestar essa semana, é bem interessante. Ali na página 45, nós temos uma reflexão e uma atividade para fazer durante a semana também. Debata dízimos e ofertas em seu conselho de família. Sempre bom falar entre família também, né? Sobre dízimo e ofertas. Durante seu conselho de família, essa semana, debata os benefícios de pagar dízimo e reserva algum dinheiro para poupar imediatamente, após receber seu pagamento. Determine com seu cônjuge como melhorar seu jejum. E mais uma vez, trazendo, né, se não tiver o cônjuge, pode ser filhos, filhas, amigos, parentes, amigos da igreja, irmãos, né? Você pode usar um esboço, um modelo de debate para o conselho de família abaixo. Modelo de debate para o conselho de família. Certifique-se de iniciar e terminar com sempre uma oração para convidar o espírito. Parte 1. Examinar. Você paga um dízimo integral e honesto? Você dá uma oferta de jejum generosa? Você está acompanhando sua renda e suas despesas? Ver capítulo 1. Para voltar e ver o capítulo 1 para dar uma fixada. Como está se saindo? Parte 2. Planejar. O que você pode fazer para pagar um dízimo integral e honesto? O que você considera uma oferta de jejum generosa? Como você pode melhorar seu jejum? Como você pode adotar abordagem de mordomia financeira e autossuficiente? Esse aqui é bem interessante, porque ele traz perguntas, né, pra gente refletir sobre o que tá fazendo na prática, né, irmãos? E os irmãos vão fazer durante a semana, né? Dá fazendo um papel, se caso não tiver um manual, ou um manual, dentro do manual. E vamos seguir para a próxima parte, que ali também tem na página 48, que tem um bonequinho, não tem um número. Ainda no capítulo 3, tem uma atividade. Responda a cada uma das seguintes perguntas honestamente. Tem uma tabelinha. Como me sinto sobre essas experiências? 1. Todos os membros do grupo relatam seu compromisso? Aí vão perguntando ali.
Nunca, às vezes, frequentemente ou sempre. Daí marca um ou outro. Embaixo da tabela temos o que podemos fazer para melhorar nossa experiência em grupo. Seja em grupo no nosso curso, na escola, seja grupo na igreja, grupo familiar, vários tipos de grupo. E ali nós temos um relato de um irmão que fez o curso, né? Sobre esse tema aí. Foi tão fácil. Uma noite, quando estávamos em casa após uma reunião de grupo, minha esposa e eu decidimos começar a reservar dinheiro para a poupança antes de pagarmos nossas despesas familiares. No outro dia, ela falou com alguém em nossa cooperativa de crédito e eles disseram que poderiam transferir automaticamente uma parte de cada salário depositado para a conta corrente ou outra parte. O valor que quiséssemos para a poupança. Agora, toda vez que recebo, automaticamente é feita uma transferência para contas separadas. Foi tão fácil, agora poupar dinheiro não é algo com que precisamos se preocupar. Aqui ele trouxe um exemplo, né, irmãos? Que os bancos têm, né? Que dá para fazer uma poupança programada. Poupança programada. Que ela sai o valor da conta corrente, o valor X que os irmãos podem tirar, né? Que ela sai automaticamente e joga para outra conta. Aí meio que força um pouquinho os irmãos poupar, né? Pro futuro, né? Para não ter questões aí. Tipo, coisas adversas acontecerem, não ter, né? Uma poupança de emergência. Sempre vão ter. Ali na página 47, no capítulo 3, temos uma outra atividade, vamos fazer durante a semana também, né? Para ponderar. E ele tem uma reflexão ali, e embaixo eu vou fazer sobre essa reflexão. Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. Leia a escritura, a citação abaixo e escreva as respostas para as perguntas. A reflexão é: trazei todos os dias na casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolher-lhes. Malaquias 3, 10, 12. Aí tem as perguntinhas, ó. Quais foram as coisas mais significativas que aprendi hoje? O que farei como resultado do que aprendi hoje? É bem pessoal essas perguntas, né? Os irmãos fazem durante a semana. Na página 48, nós temos... Ali na página 48, irmãos, ali tem um exercício também prático para fazer durante a semana. Que os irmãos vão fazer durante a semana. E na 49 tem uma reflexão bem interessante, que é sobre a viúva de Sarapé. A viúva de Sarapé, que estava entre os mais pobres e dos pobres, foi, na verdade, uma pessoa totalmente autossuficiente, em meio à sua terra assolada pela seca e pela fome. Como você deve se lembrar, ela estava quase sem comida e foi apanhar um pouco de lenha para cozinhar sua última refeição. Isso parece exatamente o oposto de autossuficiência, mas seu alicerce espiritual de autossuficiência era tão profundo que quando um profeta de Deus pediu sua última refeição, foi ela e fez conforme a palavra de Elias. 1 Reis 17:15. As escrituras nos dizem que, após ela usar seus últimos grãos para alimentar o profeta da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou. Versículo 16. E ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Versículo 15. Ela estava quase sem comida, mas ela não ficou sem. Não porque tinha dinheiro suficiente, mas porque ela tinha fé suficiente. Ao fazermos o nosso melhor para viver o Evangelho e tudo o que pudermos para nos sustentar, o Senhor recompensará a nossa fé e o nosso trabalho árduo. É bem interessante essa reflexão que ele traz, né? Que mesmo sendo o último dela, no caso o dízimo, na época era um tipo de dízimo, né? Deu a última refeição. Então, o que nem os irmãos dizem ali, né? É importante a gente ter o dízimo das ofertas primeiro, para depois vir outras coisas supérfluas, né? E é importante ter isso aí. Esse é o final do capítulo 3. É importante os irmãos fazer as atividades para fixar bastante as reflexões que a gente leu.